chamada, hein? Boa noite, família Liga Verde. Estamos ao vivo. Hoje o 3F, é o segundo 3F e eu vou fazer ao vivo, porque eu estou com um cara aqui, primeiro, antes de apresentar esse cara, essa live aqui para mim vai ser sensacional, porque eu sou um entusiasta da propaganda da Puma. E aí eu trouxe outro cara que é um entusiasta para me ajudar nessa entrevista que com certeza vai render grandes perguntas e um grande papo. Senhor Jaguli, fala aí, boa noite para você. Boa noite, Aldo, boa noite aí, galera que está acompanhando a Liga Verde. Eu sou entusiasta. Posso falar a real para você? Acho que desde que o vídeo foi lançado, eu não fico um dia sem vê-lo, você acredita? É sério, virou até mantra já, é muito bacana. E hoje a gente vai ter a oportunidade de destrinchar isso de uma forma muito legal e muito original com o cara que bolou a campanha, né? Aí é sensacional demais. É, isso aí. Então, de cara, Felipe Ribeiro, se apresenta para a galera antes de a gente entrar no assunto da propaganda. Fala aí, Felipe. Boa noite, pessoal. Sou o Felipe Ribeiro no Twitter. Eu sou publicitário, trabalho como criativo, diretor criativo em agências de propaganda. E eu fui convidado aí para trabalhar nessa campanha da Puma. Foi um trabalho desde o início, desenvolvimento de conceito, chegar na ideia do verde a cor da inveja, desenvolvimento do filme, texto e tudo mais. A gente pode entrar mais a fundo nisso durante a nossa conversa. Mas tô há 12 anos no mercado e essa foi uma primeira vez que eu tive a honra de fazer um trabalho de fato com o meu time de coração, né? É, isso aí. Felipe, vou aproveitar, né, para você falar da propaganda, né? Eu queria que você falasse aí pra gente, né, como é que foi esse processo? A gente estava conversando em off aqui, né, antes de a gente começar, os termos que você fala, porque eu não conheço esses termos, né? O processo criativo. Eu queria que você falasse como que foi o processo criativo dessa propaganda, e eu sei que você foi o autor do texto. Eu queria que você falasse como que foi essa ideia, como que foi esse processo de criar essa propaganda, e depois a gente vai destrinchando aí, depois que você vai falando, a gente vai fazendo as perguntas, para a gente falar bastante dessa propaganda sensacional. Pois na verdade essa história começa em 2012, porque o Palmeiras tinha acabado de cair, né, eu já tinha trabalhado algumas vezes com marketing esportivo de alguma forma, eu trabalhei numa agência, uma época que tinha conta do Flamengo, pra vocês terem noção, então eu fiz alguns trabalhos para o Flamengo, teve uma época que eu fiz um trabalho para o Santos, mas eram trabalhos profissionais apenas, né, e quando o Palmeiras caiu em 2002 de novo, eu estava morando em Nova York nessa época, e eu tive hoje eu posso dizer isso, mas na época eu acho que eu tive uma pequena depressão. Eu passei umas 2 semanas meio enclausurado, assim, pensando o que eu poderia fazer para ajudar o Palmeiras dentro dos meus conhecimentos. Eu comecei a fazer um trabalho junto com um garoto chamado Ricardo Teixeira, que eu conheci no Twitter, enfim. Comecei a fazer um trabalho de demarcar a marca do Palmeiras e tentar entregar isso de alguma forma para o próximo presidente, para ele fazer bom uso disso e poder ganhar dinheiro com o Palmeiras, que naquela época não se ganhava com marketing, o trabalho era bem simples, né? E esse trabalho cresceu de uma forma que eu acabei voando para o Brasil para apresentar para o Paulo Nobre, ele ainda era candidato a presidente nessa época. Apresentei um trabalho que não tem nada a ver com de fato, o trabalho da Puma, mas ali eu conheci o Fábio Cadou, que é o head de marketing da Puma. Conheci de forma indireta, ele era um dos caras que o Palmeiras consultava para saber a opinião, porque ele era super palmeirense, trabalhava com marketing esportivo. Na época, se não me engano, ele estava na Nine, aquela agência de marketing esportivo do Ronaldo. E através dali eu conheci ele, e a partir de então a gente começou a conversar, assim, a gente não conhecia pessoalmente, mas conversava no LinkedIn, alguma coisa ou outra. E aí, quando ele assinou o contrato com o Palmeiras, como head de marketing da Puma, ele me ligou e perguntou se eu queria fazer essa campanha de alguma forma. Ele gostava do meu ponto de vista sobre torcedores, tudo que eu tinha apresentado naquela época, lá em 2012 ainda. O cenário tinha mudado muito, né? Naquela época era um sofrimento, né? A gente tinha uma questão de ser uma resistência, de aguentar a dor toda que a gente estava vivendo, e essa época, hoje em dia, a gente vive outro momento, que é a ressurreição, e é pela primeira vez o palmeirense podendo falar de peito cheio, né, que torce para o melhor time do Brasil. Isso é uma história que se conclui não, né, mas que começa agora nesse sentido, nesse ego inflado, mas que vem de uma pedreira danada que todo mundo passou e todo mundo sentiu. E nessa época eu estava trabalhando numa outra agência, uma agência lá na África. Nesse momento eu resolvi fazer essa campanha por conta própria, chamei um grande querido amigo meu, que é o Aldo, também seu... Aldeira. Exato, o Aldeira.
O Aldeira era diretor de planejamento da África, eu era diretor de criação da África. Juntos a gente chegou nesse conceito que é o verde, a cor da inveja. Foi uma dificuldade tremenda para conseguir aprovar isso. Não tremenda, a Puma foi super, pegou na hora, assim. O Cadu, ele na hora ele viu isso como uma frase de efeito e um conceito verdadeiro. Mas tem todos os processos, tem que passar, tem que passar pela Alemanha, tem que aprovar no próprio clube mesmo. E aí, obviamente, poderia existir uma resistência do clube ter essa autoafirmação pela primeira vez, né? Então é um processo longo, mas até que os obstáculos não foram tão grandes. E depois que a gente aprovou o conceito, eu escrevi esse texto. Até o texto foi quase um desabafo. Assim, eu escrevi ele numa noite. Não foi um texto não foi muito tempo olhando para ele. Assim, foi, bom, agora eu preciso escrever um texto que represente isso. E eu acho que tinha tanta coisa dentro da gente já latente desse sentimento, especialmente mergulhando um pouco no conceito do verde, a cor da inveja, que foi quase natural. Foi até quando eu falo do Palmeiras no celebre desabafo, aquilo foi um desabafo também. Né? E quando a gente escreveu o texto, chegou no texto final, foi bem aceito por todo mundo, a gente nunca mudou uma vírgula desse texto, isso foi uma coisa bem pouco comum na propaganda, você não passar por tantas refações. A gente discutiu ele com vários palmeirenses célebres, houveram mesas com o Mauro Betting, com outros palmeirenses do mercado de marketing e propaganda, tiveram discordâncias, até o Mauro Betting mesmo fala no texto que ele fez depois que ele não concorda 100% com o ponto de vista, mas ele não consegue negar. E foi bem isso que ele trouxe nas reuniões com a gente. Né? Ele tinha um pouco de receio, e eu entendo, porque a gente tem um tradicionalismo muito enraizado na forma como a gente se expressa. Enfim, e depois de aprovar o texto e conceito, aí foi mais trabalhar a campanha mesmo, e aí escolher o diretor certo, e começar a discutir cena a cena. A gente pode ir indo mais detalhes mais para frente. Isso aí. Então eu vou de cara fazer a primeira pergunta para você. O que você quis atingir com esse texto? Você quis atingir, por exemplo, a minha alma você tocou, principalmente onde você fala do desabafa. Sim. Né? Palmeirense não celebra, não desabafa. Você quis atingir a minha alma, a alma do Jaguli, a alma do palmeirense. Né? No contexto, eu estou falando isso como um todo, a propaganda. Sim. Ou você quis provocar, por exemplo, como alguns acham, provocar o rival. O que você quis falar com isso? Não assim, entendo que é fácil dizer, quis provocar e tá falando que não quis, mas na verdade a intenção inicial não foi essa. Inclusive eu acho que o resultado final, né, de tanta gente se emocionar com a coisa, demonstra isso, né? Para mim é muito mais uma virada de sentimento, de fato, do palmeirense, que desde muito tempo, a gente tem 10, 15 anos de completa penumbra, onde a gente tinha que aceitar, se conformar com o que a gente vivia, e pela primeira vez a gente pode ter um sentimento de fato de autoafirmação. Então é muito mais uma autoafirmação para nós mesmos do que uma cutucada. Agora, se você quer saber se eu não esperava que houvesse com certeza eu sabia que haveria uma cutucada. Mas a mensagem primária é de um palmeirense para um palmeirense. Quando eu falo de um palmeirense, eu falo da Puma, eu falo de todo mundo envolvido no trabalho, não necessariamente eu. Mas é uma mensagem de palmeirense para palmeirense. Muito bem. Senhor Jaguli, vai sua vez. É uma pergunta a cada um. Vamos ser democráticos, sem ser ditatorial. Manda aí. Eu já vou começar com a polêmica, né? Até aproveitando que o Felipe é muito expansivo, então eu vou levar para esse lado aí. Felipe, uma coisa que eu percebi e me tocou assim, profundamente na propaganda. Quando você comenta lá, é um pouco do que o Aldo perguntou também. Nitidamente eu fiquei com essa impressão. O cara que está escrevendo o texto sem conhecê-lo só pode ser palmeirense, porque o cara conseguiu sintetizar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer explanar. Sim. O cara conseguiu sintetizar de uma forma muito bacana assim, o momento que o clube vive, porque hoje é brincadeira. O palmeirense que liga a televisão e ele diz que ele não vê rival só falando na gente. Tem um rival aí lá do outro lado da linha do metrô que quando vai fazer qualquer coisa tem que citar o Palmeiras. Tá? Aí eu lembro também que num dos momentos aí que a FIFA, que vira e mexe, ela reconhece o nosso título, ela volta atrás, aquela história toda, ela citou essa expressão, o verde é a cor da inveja. Então minha pergunta tem dois enfoques aí. Primeiro, você se lembrou dessa propaganda, desse slogan aí, criado pela FIFA em algum momento, e foi algo realmente para remeter sobre isso? E segundo, você disse que não tinha a questão da provocação, mas é óbvio que quando você fala da inveja, até levando-se em conta a lacuna aí que a Adidas deixou, o palmeirense estava com um pouco de ranço com tudo que estava acontecendo com a Adidas, e de repente chega a Puma com um conceito inovador,
fazendo um uniforme bacana. Você pensou nisso também, a questão da provocação, mas a provocação que eu digo não assim questão só do rival, mas de mostrar para o mundo que o palmeirense está aqui, que nós somos sim um clube de elite? Olha, sobre a FIFA primeiro, sim, o conceito vem dali. Né? Só que eu acho que a forma como a FIFA escreve é muito mais passiva do que a forma como a gente escreveu. Né? Eu acho que a gente enfia o dedo mais forte na ferida e foi intencionalmente... Fizemos Quer isso dizer, intencionalmente. o braço na ferida, né? Foi isso que você quis dizer, né? Exatamente. A outra pergunta, eu estou um pouco confuso. Ainda sobre a provocação, correto? Porque assim, você falou pro Aldo, claro, você esperava que tivesse a provocação. O próprio título, quando você fala inveja, causar inveja em alguém já é uma coisa provocativa. É verdade. Isso em termos de marketing, o que a gente pode conseguir. Exatamente. Só que você é um publicitário. Quando a gente fala de inveja dentro do seu ramo de trabalho, é fazer um trabalho que os outros rivais, concorrentes, vão se cortar e querer fazer alguma coisa tão boa quanto. Mas o Felipe Torcedor pensou assim, olha, é uma forma de dar um cala-boca, porque eu já estou de saco cheio também desse momento de penumbra que você havia falado. Eu acho para tudo que o Palmeiras veio para retomar o seu lugar como time grande mesmo? Eu acho que assim, primeiro sobre o contexto de marca, se é uma inveja nas outras marcas fornecedores, acho que isso não. Se aconteceu isso, ótimo, mas eu acho que não foi intencional. Acho que o texto é mesmo sobre o torcedor e a relação dele especialmente com a questão do verde, né? Que esse é o mais importante. O insight, o conceito é verde a cor da inveja, mas o insight nasce do fato de que as pessoas não usam verde. Eu tô de preto aqui agora, eu uso preto quase todos os dias, tá tudo bem, palmeirenses usam preto. Corintianos não usam verde, né? E outras torcidas também se estendem um pouquinho. Só que sobre a questão um apelo mais, de fato, sim, é uma campanha de material esportivo sobre que está trabalhando o ego e as motivações de um torcedor. Então, assim, é importante que a gente olhe isso pelo aspecto da vitória, né? E as campanhas palmeirenses, até então, não sei se são todas, mas a impressão que eu tinha vendo de fora, de forma um pouco mais generalista, o fato de elas serem muito tradicionalistas acaba sempre trazendo uma coisa mais nostálgica, né? Que é uma coisa, olha, somos isso porque já fizemos aquilo. E, na verdade, dessa vez eu queria fazer uma conversa de cima para baixo, que é somos isso porque somos isso. Entendeu? Não existe mais nenhum motivo para a gente querer relembrar, não que a gente vai relembrar sempre, isso não vai sair da nossa cabeça, então não é uma negação, mas não existe nenhum motivo para hoje a gente falar do passado se a gente está vivendo um presente que, cara, faz muito tempo que a gente não vive, né? Sem dúvida. Então, eu acho que sim, é uma autoafirmação, chega de um amor, chega de pensar nisso de uma forma muito mais tradicionalista e da vitória histórica, e vamos falar da vitória de hoje, né? E hoje, sim, somos o clube invejado por todos, né? Somos o time a ser batido, e isso é indiscutível, né? Não é nenhuma questão de ponto de vista, isso é indiscutível. Sim, é fato. Então eu posso dizer também que o torcedor, o palmeirense Felipe Ribeiro, está se sentindo um pouquinho vingado, então também, é isso? Olha... Jaguli, acho que ele caiu, hein? Parece. Vamos aguardar. Calma, galera, porque internet é isso mesmo. Então, Felipe, se você... Voltou? Então vamos lá, Felipe. Vai, fala aí. Então, se eu me sinto vingado, com certeza. Acho que acho que isso foi um desabafo de todo torcedor. E assim, no meu caso particular, já que você perguntou, tem muito a ver com a origem do trabalho lá de 2012, né? Que a primeira frase da minha... Era uma apresentação que eu fiz para o Palmeiras. E a primeira, aliás, para o então candidato à presidência, a primeira fase começava da primeira coisa que a gente tem que fazer é reconquistar a autoestima. Sim. E esse era um trabalho de marketing que deveria iniciar em 2013, a reconquista da autoestima. E esse trabalho agora, já em 2018, a gente já pedalou a autoestima, né? A gente já tem autoestima bastante para falar isso. Então, de fato, é uma virada completa. Eu, Felipe, por exemplo, né? Não quero falar de mim aqui, mas, por exemplo, essa tatuagem aqui, ó, eu fiz quando a gente caiu pela segunda vez, justamente por causa da Cruz Savoia, que simboliza, você precisa derramar sangue para buscar a paz. E eu falei, eu preciso fazer isso. Então, assim, cada um busca o seu sofrimento. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu tentei, tá, galera? Antes, até por uma questão, sei lá, eu não entendo muito do ramo de propaganda. Eu achei, né, que no caso o Rincon Sapiência teria alguma participação criativa no texto.
Depois eu vi, né, fiquei sabendo até pelos próprios amigos, que foi você que escreveu o texto, né? Aí, beleza, eu tentei entrevistar o Rincon Sapiência porque eu acho que encaixou bem ele. Encaixou bem, eu já conheci o trabalho dele. Ele até tem até um vídeo na TV Palmeiras que ele vai ao clube, vai ao Palmeiras, na academia, no jogo. Já eu escutei as músicas dele, uma música bem a ver com a Zona Leste, com o gueto, vamos dizer assim, né? E aí eu queria entender por que o Rincon Sapiência? Por quê? Porque ele é palmeirense. Aí tem aquela questão que eu vou tocar, já vou começar a tocar nas polêmicas, galera. Veja bem, eu vou tocar nas polêmicas que eu li em grupos de WhatsApp e em Twitter. Por que um negro? Por que um negro? Porque chegaram a falar o absurdo, Felipe, eu falei isso com você, né? Chegaram a falar o absurdo que foi escolhido um negro, né? Porque queria, a Puma, ou a pessoa que criou a propaganda, queria atacar a face fascista do Palmeiras. Sim. Então, o que você tem para falar sobre isso? A escolha do Rincon Sapiência e sobre isso que eu te falei. Bom, vamos lá. Primeiro sobre a escolha primeiro sobre o texto, um ponto importante. Sim, o Rincon, normalmente, eu já trabalhei com o Rincon em outras campanhas, eu fazia todas as campanhas de Budweiser, quando eu estava na África, e trabalhei com o Rincon algumas vezes, já sabia do lado palmeirense dele, já sabia um pouco sobre a postura, a forma de se expressar e a mensagem que ele carrega em termos de com quem ele se comunica. E ele normalmente mete a mão no texto. Então eu já estava, porque é ele que vai falar e tudo mais, eu já estava esperando um pouco isso dele, mas não aconteceu nesse trabalho. Ele também se sentiu representado pelo texto e ele não mudou nenhuma linha. Isso foi até para a gente, foi super legal, foi uma vitória e tudo mais. Uma coisa importante também sobre esse texto eu escrevi, mas ele nasce desse conceito, Verde a Cor da Inveja, que eu criei junto com o Aldo, então ele basicamente é uma representação do que nós conversamos, e com o Cadu também. Então basicamente eu verbalizei ele, né, escrevi ele, mas é um trabalho que de fato vem de nós, principalmente meio do Aldo. Sobre a escolha do Rincon, cara, existem algumas coisas nesse sentido, assim. Primeiro, a gente não pode continuar e não poderia continuar com aqueles mesmos influenciadores ou os mesmos rostos que representam o Palmeiras nas campanhas, né? Eu acho que esse é um retrato envelhecido, esse não é de fato algo que representa o palmeirense, viu? Assim, eu acho que isso já é uma discussão. Calma, galera, que já volta. Calma que volta. Não fiquem nervosos. Certo, senhor Jaguli? Com certeza. A internet deve ser daquela que fica tirando sarro da gente, daquela empresa. Não, ultimamente isso tem acontecido muito conosco aqui, né? É isso mesmo. Mas é assim mesmo. Então, galera, só para te falar, enquanto o Felipe volta, eu tô falando assim, essa pergunta eu fiz, né? Deixa eu colocar a câmera em mim aqui, ó. Essa pergunta eu fiz justamente porque eu não entendo que o Palmeiras tenha uma cor de torcedor. O branco, o amarelo, o negro, sabe? O Palmeiras não tem cor. Inclusive, tem uma das frases que o Palmeiras tem para ele, os torcedores falam, eu falo muito, né? Que o Palmeiras é o time de todos os povos. Então, basicamente, quando eu li, né, esta, para mim, tremenda besteira, que a gente teria escolhido um negro para afrontar o lado fascista do Palmeiras, primeiro que, né, uma coisa que eu converso muito com o Jaguli, né? O que é fascismo? Né? Não vamos entrar aqui no mérito político, né? O Palmeiras não é fascista, o Palmeiras. Voltou. O Felipe voltou. Então, pode continuar. Eu voltei. Acho que eu voltei. Lá. Pode falar, eu estava falando aqui para não ficar o silêncio, mas manda aí. Sim, não, vocês me perderam no momento que eu estava falando sobre o Rincon, correto? Exatamente, isso aí. Da escolha dele. E assim, acho que a gente anteriormente se comunicava um pouco errado através dos rostos, não errado, mas assim, para aquele momento foi interessante, mas eu acho que para esse momento da Puma, a gente precisava trazer essa marca um pouco mais jovem, Palmeiras mesmo, um pouco mais na rua, um pouco mais algo que representasse o torcedor palmeirense de fato, que não é super representado no nosso ponto de vista sobre o tradicionalismo. E quando eu falo nosso, estou falando sobre mim, eu não trabalho para a Puma, mas é sobre o ponto de vista de criação de campanha mesmo. Não é mais aquela coisa super tradicionalista, italianíssima e tudo mais. Eu acho que o palmeirense, somos 16 milhões, não somos todos tão parecidos assim. Tem uma outra questão que, assim, eu não posso falar pela Puma, mas assim, a Puma ela já fez alguns trabalhos, por exemplo, com o Tommy Smith, que é aquele atleta das Olimpíadas de, se não me engano, de 68, com os punhos para cima, que, enfim, encarou toda uma discussão ali. A Puma tem uma alma transgressora. Eu não consigo te dizer e te afirmar isso, se isso tem uma questão de ativismo ou não.
assim, certamente não foi uma tentativa de bater no fascismo palestrino, nem sei a que ponto estamos nessa discussão lá dentro, mas assim, seguramente existe uma mensagem nisso, e eu acho que a mensagem, do meu ponto de vista, é muito mais de aproximação, com talvez até culturas que não tenham sido muito retratadas na forma de se comunicar do Palmeiras. Então, eu acho que existe um pouco disso, sim. Não é uma palavra oficial sobre isso, né? Então, sim, é muito mais do ponto de vista criativo. E eu acho que, no ponto de vista criativo, ele é muito mais presente na discussão sobre vamos trazer para essa comunicação talvez alguém que represente mais uma face super plural, né, e massiva do palmeirense, né? Isso, ser mais jovem e ser mais, obviamente, diverso. Né, que isso é uma dificuldade não, mas é uma diferença para o que normalmente na história do Palmeiras, se a gente olhar, desde que começamos a se comunicar como marca, ou especialmente as outras marcas que trabalharam com o Palmeiras, talvez não tenham abraçado tão bem. Então, assim, não diria que é um ativismo, mas também não diria que nada é por acaso, né? Acho que tem um pouco de representação, e a representação pode ser entendida dessa forma pelas pessoas que olham dessa forma. Eu vou falar o meu ponto de vista, depois eu vou passar para o Jaguli fazer uma pergunta dele, né? Mas eu vou falar o meu ponto de vista, viu, Felipe? Assim, eu acho que foi sensacional a escolha do Rincon. Ele falou, ele leu muito bem, ele cantou, se podemos falar assim, muito bem o texto. E ele é um cara que está encravado na Zona Leste. Não estou falando que a Zona Leste como provocação ao time da Zona Leste, não é isso não. Ele está encravado numa sociedade, num bairro, que é um bairro que está afastado, digo, da cidade, não só pela distância, no caráter de todos o menor IDH da cidade, enfim, é um bairro afastado. Então, assim, foi legal porque o Palmeiras chega lá. E com certeza ele tem garotos, jovens, crianças que gostam dele e podem, de repente, levar essa paixão palestina se espelhando nele. E lembrando também uma coisa, viu, Felipe? Que o Palmeiras é o time de todos os povos. O Palmeiras, eu estava falando, quando você caiu a linha, eu falei, o Palmeiras não tem cor. Nós, palmeirenses, não temos cor. Assim, a menina que escreveu, né? O palmeirense é verde, sim, é verde na cor que a gente gosta. Mas o palmeirense não tem raça, podemos dizer assim. Então, beleza? Então, senhor Jaguli, agora o senhor, a sua polêmica. Bom, você já meio que entrou no lance que eu queria entrar, mas eu vou destrinchar um pouquinho mais. O Felipe está deixando bem claro, e me desculpa, com todo respeito ao amigo que de repente viu a propaganda da Puma e não entendeu, fazer qualquer contraponto com o fascismo chega a ser um negócio muito pueril, né, para não dizer outra coisa. Mas enfim, Felipe, tem uma coisa legal que eu notei na propaganda também, que é assim, gostei muito da sua resposta sobre o Rincon, né, aquela coisa de que a gente não pode ficar rotulando e compartimentando as coisas, né? Lá na Zona Leste só tem corintiano e nos bairros italianos só tem palmeirenses. Não existe. Isso é uma bobeira tremenda. Só que a gente percebe claramente no vídeo que vários ambientes são mostrados ali, né? É uma coisa meio... Começa o vídeo meio atemporal, né? Ele mostra uma coisa meio futurista e, ao mesmo tempo, ele se foca na nossa realidade, o que a gente está pegando. Só que no final do vídeo, que muita gente comentou, a hora que o Rincon cita a frase final, que é o slogan da campanha, que ele diz que o verde é a cor da inveja, ele tá com uma toga. Aí tem uma galera lá toda de verde, né? Aí o pessoal já começou, aí, ó, tá vendo como os caras são loucos? Montaram uma seita. Eu queria que você falasse vários ambientes que existem aí dentro do vídeo. Porque, pelo que eu entendi, o texto é seu. Mas a escolha realmente da identidade visual do comercial, acredito que não, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Na verdade, assim, eu como criativo, eu trabalho na concepção completa da campanha, não é só o texto. Então, sim, o trabalho visual também e aí você sempre coloca pessoas, mas assim, é o que eu te digo, você sempre coloca pessoas dentro disso. Então, a gente contratou um diretor que eu achava que tinha a ver com a linguagem que a gente queria implementar ali dentro, que a Puma concordou, que a Puma gostou. O processo acontece assim, você chama algumas pessoas, alguns diretores dentro das suas produtoras, eles produzem um material que se chama tratamento, que é um pouco a visão deles sobre o filme, e a partir desse tratamento versus budget e tudo mais, você começa a ver qual melhor se enquadra nessa história. Quem filmou esse filme é um diretor chamado Nixon Freire, é um puta diretor, um diretor incrível, assim, muito do que traz retrato da forma como ele enxerga o filme, né? Mas, obviamente, existe todo um direcionamento. Eu sou diretor criativo da campanha, então existe uma discussão, existe tudo mais. O que acontece sobre essa questão da toga? Assim, eu nem, honestamente, eu nunca olhei para essa cena de uma forma... vamos achar motivos para explicá-la. Assim. O que a gente quis fazer nesse filme
sair um pouco do... Algumas campanhas de material esportivo também... De novo, vamos lá. O senhor foi profundo na toga, hein, o senhor Jaguli? Sabe por quê? Você pode achar que é piada. O que eu ouvi de comentário ridículo, alguns que eu não posso falar aqui, infelizmente, sobre isso é uma grandeza, Aldo. O Palmeirense querendo fazer lavagem cerebral nos caras. Olha lá que fanatismo. Os caras criaram uma seita no comercial. Deixa eu aproveitar que tá parado. Queridos amigos, deem like no vídeo, né? Vou aproveitar, né? Deem like no vídeo e compartilhem a live aí. Quem tá assistindo, compartilha a live. Eu sei que hoje tem várias lives acontecendo, né? Então, por isso que às vezes a audiência não vai chegar agora no pico, mas com certeza na replicação da entrevista o negócio vai ser bacana, porque a gente vai começar a replicar, as pessoas vão assistir depois, até porque não vai ser uma entrevista longa, vai durar no máximo 1 hora. Então, já peço a vocês aqui não inscritos no canal, que se inscrevam no canal, deixa aí o like no vídeo, e se você está assistindo o vídeo agora, que foi uma live, deixa nos comentários aí as perguntas, né, que você quer que eu tente responder alguma coisa, e se for possível, depois até levo a pergunta ao Eu acho que é a minha conexão mesmo, viu, gente? Desculpa. Não, vai tranquilo. É que eu acho que tá noite na agência, eles devem estar fazendo alguns testes, mas vamos lá. Deve ser algum corintiano sabotando. Pode ser também. Nessa escolha da toga, eu acho que assim, a gente nunca nem entrou muito conceitualmente em cada cena, nem toda cena diz muito, mas a gente estava tentando trabalhar um ponto de vista um pouco mais lúdico, né? Então, quando a gente coloca aquele bando de pessoas olhando para o mesmo lado, o que a gente representa é um sentimento coletivo, né? Uma coisa desse, tipo, a gente tá todo mundo remando para o mesmo lado, tá todo mundo indo para o mesmo sentimento. De fato, agora a gente tem o que bate no nosso peito quando a gente vai falar sobre o Palmeiras é diferente do que batia antes. Então, é muito mais sobre isso do que, de fato, alguma contextualização de seita ou qualquer coisa do tipo. Tá, agora, deixa eu ver. Posso? Você quer falar mais alguma coisa ou eu posso fazer a minha pergunta? Por favor. Agora eu vou fazer uma outra pergunta polêmica, que essa eu vou te falar uma coisa. Viu? Eu queria saber o que o cara bebeu. Te juro por Deus, que deve ser bom pra caramba, deve ser bom pra gente ir pra balada. Teve umas pessoas, né, várias, né, que escreveram que, olha só, que a propaganda da Puma, ela foi criada escolhendo o Rincon, né, o cara não escreveu bem o Rincon, o cara falou assim, pegaram um rapper da Zona Leste, de um bairro pobre, que tem um gueto, para afrontar ao Palmeiras, para provocar ao Palmeiras na questão da elitização do Allianz Parque no valor dos ingressos. Aí foi o que eu te falei em off. Se você pensou nisso, eu vou levar você para a NASA. E aí, fala para mim. Não, eu acho que não, né? Eu acho que, assim, para começar, a Puma não faria isso, né? Eles estão iniciando um relacionamento com o Palmeiras, não tem... Afrontar o cliente, né? Não tem nenhum sentido. Não foi. Mas, assim, é interessante que alguém que, por exemplo, ache isso importante, entenda e sinta dessa forma. É bom para ele, assim, no sentido de... Eu acho que o cara tem que se relacionar com a mensagem da forma mais íntima possível, né? Então, assim, existe toda uma questão, obviamente, de aproximar o palmeirense de uma figura talvez que represente mais ele, sim. Mas não necessariamente isso é uma crítica, né? Ela não nasce de uma crítica. Acho que se você perguntar para alguém da Puma, no caso, que acho que é mais importante, a opinião deles vai ser mais valorosa que a minha, acho que eles vão dizer o mesmo. Eu também acho. Seu Jaguli, manda aí agora a sua vez, aí, vai. Só um comentário rápido sobre isso. Eu vi uma semelhante nessa linha também, mas bizarra. Todo mundo sabe que a Puma é alemã, né? Uhum. Aí colocaram essa situação aí do contraponto, a elitização, o fato do Rincon ser negro, com algum comentário até sobre o nazismo. Eu falei, gente, bom, enfim. São comentários que eu acho que não vale nem a pena a gente ficar alimentando de tão imbecis que são. Mas, enfim, ainda falando da identidade visual aí do vídeo, não era bem a pergunta que eu ia fazer, mas tem uma seguidora nossa aqui que tá aí no... Alguém perguntou aí, e eu queria muito saber sua resposta também, que eu fiz uma leitura. Vamos ver se a gente tá na mesma língua. Quando começa o vídeo, tem um soldado... foi até o Vinícius Bellini que tá perguntando. Ele queria saber sobre esse soldado romano, a estátua do soldado romano explodindo. Aquela que estoura. Exatamente. Cara, acho que o nosso diretor Nixon poderia explicar isso melhor, mas de uma forma bem simples. A pintura, né, inicial, que é que a gente faz um mergulho naquela pintura, ela representa de forma simbólica muitas lutas e conquistas, né? É quase quando a gente tem uma visão um pouco mais... não chega a ser renascentista, mas é mais
mais artística mesmo, mais dramática, sobre o que foi o verde e o que ele sempre representou. Tem uma coisa de luta e glória. E aí tem elementos ali que representam isso, né? O guardião, o gladiador que você fala é na pintura ou na estátua? Na estátua. A estátua da história, aquela que ela implode, né? Ele tem alguma teoria sobre esse gladiador? Não, ele está justamente fazendo uma pergunta. Não, eu acho que ele representa esses obstáculos. Saca? Do tipo, o começo do filme é sobre dor, né? Então a gente tem esse mergulho nessa pintura verde, todas as representações do verde de dor e glória. A gente tem esse momento do Rincon encarando o problema, né? Tem essa... Isso é muito lúdico mesmo, né? É uma coisa maior que ele, que parece que ele nunca vai conseguir superar. E começa todo esse dilema de batalha. Tem aquela imagem do manchista de costas, né, que ele olha para duas telas que representam essa coisa de dor, suor e glória e tudo mais. Então é muito mais uma representação artística, visual, desse início de texto que fala sobre tudo que verde sempre foi, né? É nosso desejo de virada de ano todo ano, de conseguir voltar a ser aquilo que já fomos um dia, né? Então é muito sobre essa construção, são representações mais artísticas e lúdicas sobre essa construção. Eu vou responder aqui, porque eu não estou escrevendo, eu vou responder. Galera, o seguinte, nós não temos a versão a cor preta. O Felipe é palmeirense, ele usa preto, assim como eu também uso preto. Quem não usa verde são os rivais. São os rivais. Então, o nosso querido Felipe, que escreveu a propaganda, fez a propaganda, ele é palmeirense, fique tranquilo, senhor T6, fica tranquilo. Então, Felipe, uma outra coisa, uma outra imagem bárbara que eu vi na propaganda, é aquele negócio assim que tudo do Palmeiras não é tudo difícil. Que às vezes o acaso, aquela cena do carro, aquela cena que fala do acaso, que às vezes a gente é campeão. Por exemplo, vou dar um exemplo: 2012. 2012 foi um acaso, foi um achado a gente ser campeão. E é justamente por isso que a gente falou, são os acasos junção de acasos que quase nunca conspiram a favor, né? E é isso. Conspirou, né? Às vezes conspira, mas é bem raro. Muito raro. E aí a batida de carro ela tá em outro momento, se eu não me engano, que ele fala sobre... não, é nesse momento mesmo. É nesse momento que ele fala. Sim, foi uma puta sacada. É a virada da sorte, né? É do tipo... Em outros tempos, aquela história do tipo, puta, se fosse o Palmeiras em outros tempos, essa bola ia na trave. E agora, magicamente, ela entra. O carro ia passar por cima do Rincon, então a propaganda seria isso. Então é essa construção de acasos que agora virou a chave. Então ali o acidente, o cara tá no meio da encruzilhada e os carros se batem sem passar por ele. Agora, você quer fazer uma pergunta? Depois eu vou fazer uma pergunta. Pega aí, Aldo. Pode falar? Vamos lá, vou fazer uma pergunta para você, Felipe. Seguinte. Joia. Cara, eu percebo que, assim, uma vez eu fui num navio, né? Um cantor, agora, como chama ele? Guilherme Arantes. O Guilherme Arantes começou a falar um pouco, e você percebe que essas pessoas criativas, no caso como você é criativo, tem uma mente bem aguçada. Por exemplo, a minha mente é uma mente mais criativa, no caso, para buscar soluções com as engenharias. Você é um cara que tem uma mente que borbulha numa criatividade fenomenal, dá para perceber no bate-papo com você. Isso é claro. Mas eu queria entender o seguinte, cara. Fala para mim, agora vamos sair da propaganda, fala para mim como que você criou essa... Porque o seu texto mostra uma paixão palmeirense acima da média. Não que ninguém seja mais palmeirense ou menos que ninguém. É isso que eu estou falando. Mas a sua paixão extrapolou no texto. Cara, como que surgiu a sua paixão palestrina? Conta para nós aí. Então, eu não acho que eu acho que assim, eu vivi as mesmas coisas que vocês. Eu passei pelas mesmas dores e sofrimentos que vocês. Eu acho que é muito mais no sentido de que talvez eu soube expressar isso de uma forma diferente, né? E eu acho que isso faz parte do meu trabalho mesmo, conseguir sintetizar um sentimento num texto ou um pensamento numa frase, enfim. Isso de fato o meu trabalho. Agora, sim, a minha paixão nasce de moleque, né? Meu pai é palmeirense, eu sou de Santos, eu cresci em Santos e eu acho que isso formou muito meu caráter como palmeirense, porque a única coisa que não tem lá é palmeirense. Na verdade tem, mas assim, é minoria absoluta. Então, assim, na minha sala de aula eram tantos santistas, um pouquinho menos corintiano, ainda tinha mais São Paulino e 3 palmeirenses, né, em 35 pessoas, né? E olhe lá, então eu sempre fui combativo como palmeirense, né? Eu sempre tive que discutir. E eu acho que isso, na real, mudou o caráter. Eu falo até sobre isso no projeto que eu apresentei lá atrás, que o palmeirense é um torcedor de minorias. E isso vem
desde a da fundação, né? A gente era os italianinhos, então a gente sempre teve sempre um sentimento de minoria muito latente, né? A gente sempre teve que rebater e brigar pelo espaço. E depois disso, hoje em dia, a gente é a terceira maior torcida do Brasil, mas ela é extremamente dispersa, ela é espalhada pelo Brasil. Então, a gente não é a maior torcida de São Paulo, a gente não é a maior torcida do estado de São Paulo, a gente não é a maior torcida em lugar nenhum que a gente está. Então, a gente no meu Paraná tem bastante palmeirense, tem mais corintiano. A gente a gente não é maioria em lugar nenhum. Isso faz a gente muito combativo, faz a gente muito argumentativo e faz a gente apaixonado de uma forma diferente. Né, a ponto de que a gente não celebra, a gente desabafa. Exatamente. Né? Você tem eu faço um paralelo sempre com o Santos, né? Minha cidade de Natal, e eu já fui muitas vezes na Vila ver o Palmeiras e acompanhei. Algumas vezes tive que me infiltrar na torcida do Santos, porque eu não conseguia ingresso por algum motivo. E eu via a torcida do Santos, os caras fazem gol, eles gritam o tererê. Onde isso daria certo na arquibancada do Palmeiras? Você tá batendo a cabeça no concreto na hora que sai o gol. Né, porque é um desabafo, é uma coisa, não acredito que isso aconteceu agora. Por mais que a gente acredite no time, a gente bate a cabeça no concreto na hora do gol. Assim, a gente abraça gente que você nunca viu na vida e da forma mais sincera que já aconteceu na sua vida. Então, eu acho que assim, eu sou palmeirense formado tal qual vocês, e eu acho que o que teve de sucesso nesse texto, nessa campanha, foi que eu acho que eu consegui expressar esse sentimento que é latente, mas ao mesmo tempo é muito íntimo. Na forma como o palmeirense se relaciona com o clube. Isso aí. Senhor Jaguli, sua vez, vamos ser democráticos. Duas perguntinhas curtas, até para otimizar o tempo, porque eu estou vendo o senhor Aldo olhando o relógio, daqui a pouco ele vai cortar a diversão da gente aqui, que eu já sei. Vamos lá, Felipe, primeiro, pessoal me perguntando aqui também na live, outras campanhas da Puma com o Palmeiras, acho que são perfeitamente, a gente pode aguardar, né? Você está encabeçando outras, você vai fazer outras campanhas, isso é só um pontapé inicial para algo maior depois? E te fazer uma outra perguntinha também. Isso é uma opinião minha, pessoal, eu posso estar errado. Você é o publicitário aqui. Eu não me lembro, sinceramente, olha que eu gosto de propagandas, de campanhas de esportes no modo geral, não só futebol. Eu não me lembro de uma campanha tão impactante com uma camisa de um time de futebol quanto essa. Eu me lembro de uma que a Puma fez há uns anos atrás, se eu não estiver enganado, foi o terceiro uniforme do Arsenal, que era um vídeo bem bacana também, tipo, eles simulavam uma guerra civil, e os jogadores do Arsenal com uniforme, eles iam rasgando o uniforme, e embaixo estava lá o manto dos caras e tal. Essa campanha tão impactante assim, seja sincero aqui conosco, só eu, você e o Aldo, ninguém está ouvindo isso. Foi além das suas expectativas? Você esperava um sucesso, um retorno tão imediato assim? Porque, olha só, em 24 horas que o vídeo foi divulgado, me corrija se eu estiver errado, mas ele bateu recordes aí de visualização, é isso mesmo? Bateu recorde de visualização, bateu recorde de venda de camisa, foi um sucesso tremendo. Olha, não sei, primeiro sobre as próximas campanhas, né? Eu acho que sim, honestamente eu não sei te dizer isso com certeza, porque não é um briefing que eu tenho, mas como eu falei, isso foi um trabalho, eu peguei ele num outro momento, eu trabalhei com ele, com um grupo de amigos de forma mais independente, teve a entrada da agência Bullet também, que foi super importante no processo de construção da campanha, de produção, mas eu não tenho a previsão das próximas. O que eu sei é que haverão, porque eu acho que a Puma, de fato, tem um interesse muito grande de construir um relacionamento verdadeiro, e eu conhecendo o Cadu, eu boto minha mão no fogo por ele, assim, de fato é a melhor pessoa que poderia ter liderando o marketing de um parceiro do Palmeiras, porque ele é palmeirense para um cacete e corajoso para um cacete. São poucos clientes que são assim, sabe? De fato, é muito especial essa campanha também por isso. Aliás, muito por isso. Sobre outras campanhas, cara, honestamente, eu vou ser bem sincero, eu não sou um grande fã do marketing esportivo. Assim, não é nele que eu busco referências, especialmente brasileiro, eu acho que ele engatinha, eu acho que usa-se mal o dinheiro, produzem coisas até mesmo que você poderia fazer uma produção num bom nível e acaba... Acho que não existe uma cultura de propaganda bem definida no marketing esportivo brasileiro. Eu acho que a Puma... E aí entra a pergunta de se eu esperava esse sucesso. Eu acho que quando a gente começou a construir, quando eu vi que deu certo, quando eu vi que a gente conseguiu aprovar um negócio super ousado, quando eu vi que a gente conseguia colocar o diretor que a gente queria para trabalhar nesse projeto, e quando eu comecei a acompanhar tudo, as filmagens e tudo mais, eu olhei e falei, bicho,
isso vai fazer um barulho, assim, não tem jeito de não fazer, porque eu acho que a gente está num nível acima do comum corriqueiro, principalmente no mercado de lançamento de camisas e de clubes brasileiros. Eu acho que existe uma angústia minha, que eu acho que o Corinthians trabalhava isso muito melhor que a gente. Através do parceiro esportivo deles, eu acho que eles tinham um trabalho melhor sedimentado, mais bem feito aí do que a gente. Isso era uma angústia tremenda para mim, porque eu acho que a gente, como marca, apesar do Corinthians ser uma maioria, ter mais torcedores, desde lá de trás, quando eu falei lá com a diretoria do Palmeiras sobre o potencial de marca do Palmeiras, eu mostrava que a gente consome mais. Não estou falando de compra de produto, não, a gente viraliza mais, a gente tem uma força de movimentação digital maior. E a TV Palmeiras é um exemplo disso, enfim. Qualquer coisa que a gente dá para os caras, eles fazem crescer muito, eles botam fermento. Então, isso me angustiava bastante. Nessa hora eu percebi que ia ter um barulho forte, sabe? Que de fato ia chamar a atenção, especialmente porque eu acho que a gente estava muito carente, como palmeirense, de uma campanha que de fato falasse com a gente, tocasse nosso coração. E o marketing esportivo eu acho que não é tão bem desenvolvido, talvez, contra outros mercados de publicidade. Felipe, não sei se você já tem um feedback da Puma, né, em relação aí a talvez venda. Se a Puma já fala assim, putz, acertei, escolhi um time bacana. Até porque você falou o seguinte, né? A gente realmente compra, não só compra o time na rede social, a gente também compra bastante produto, né? Eu tô falando assim, e eu até falei numa live minha, eu fiz gravei até quando o Luca, meu filho, comprou a camisa. Eu até comentei, cara, tem gente que não vai conseguir comprar camisa, porque realmente não vamos entrar aqui no mérito do valor, se vale a camisa ou não vale a camisa. Não vamos entrar nesse mérito que não é o foco da entrevista. Mas se você não puder usar a camisa, você vai usar qualquer outra camisa que você palmeirense, tanto quanto eu, quanto o Felipe, quanto o Jaguli. Então, assim, a Puma já teve um feedback, assim, já falou assim, putz, cara, acertamos nesse time, acertamos na campanha. Cara, foi legal, foi bom para nós. Já tem esse feedback ou não? Já tem esse feedback, foi bom para nós. Eu não sei detalhes, exatamente, eu não trabalho na Puma, mas eu sei que foi um sucesso. Estão felizes, pelo que eu ouvi. Manda aí, Jaguli, mais uma pergunta, porque já estamos aqui chegando nos limites aí. Vai participar, vai aparecer seu amigo também? Talvez apareça, ele está aqui por baixo. Vamos seguir. Mas olha, eu tô tá um pouco mais flexível no momento, eu posso te avisar, mas a gente tem um pouco mais de tempo. Tá bom, então, tranquilo. Tá bom? Manda aí, Jaguli. Vamos gastar cada segundo, então. Felipe, agora perguntando para o Felipe torcedor, né? Mais que o Felipe publicitário. Você participou de um projeto que está dando muito certo, como você mesmo observou, e eu não esperava uma outra resposta de você, até porque eu sou curioso, verifico aqui também. Eu sei que a campanha atingiu um sucesso absurdo. Agora vamos lá, o Felipe palmeirense. Está vendo muitos antes pagando recibo aí, mostrando que realmente verde é a cor da inveja? Então, acho que sim. Eu perdi o momento, eu estava viajando, eu estava fora do Brasil, eu não vi a repercussão, que parece que foi meio absurda, né? Em programas de TV, jornalista gastando 40 minutos para falar da campanha, o que é ótimo, né? E eu não acompanhei de perto isso, mas eu percebi que estava rolando forte. E comigo, eu acho que como as pessoas sabem que eu fiz, é mais uma piada, assim, mas eu percebo, assim, nos comentários da internet. E eu acho que tem uma coisa que é importante, que o que a gente sempre bateu na construção do argumento, né? Tipo, por verde a cor da inveja é um argumento, que a gente via um grande potencial nele de virar um argumento de discussão. Então, assim, da hora que o cara entrar e falar, mas não tem mundial, fala, puta, olha lá, invejoso. Né? Então, assim, especialmente quando a gente fala com molecada, assim, que tá ainda se autoafirmando em termos de personalidade, de como ela se vê como torcedor, essa é uma argumentação simples e boa, né? Porque, assim, de fato, a história é incontestável, o momento é incontestável, ou seja, para de me encher o saco, porque você está enchendo o saco só porque você tá com dor de cotovelo. Então eu comecei a ver isso acontecendo de uma forma, isso foi muito legal para mim, eu vi muita gente, alguém entrava e falava, mas mesmo assim ainda não ganhou o Mundial, aí a galera, verde a cor do quê? Verde a cor do quê? Inveja. Então, assim, encerra a discussão, né? Fecha o caixão, você não tem mais nada para falar comigo. E isso é muito valioso como sentimento de torcedor, e eu falo especificamente de jovem, né? E a gente quando a gente fala de construção, de crescimento de torcida, bicho, é lá que a gente tem que olhar. Então, eu acho que isso, além de tudo, de construção de marca, de relacionamento, eu acho que isso foi muito valoroso para o Palmeiras em termos de crescimento de torcida.
Ó, eu vou te contar até um fato que aconteceu. Eu voltando do jogo do Zé Roberto, né? Carregando aqueles livros, que puta, foi um presente bacana que Palmeiras. Não sei se a Puma também participou. Se a Puma participou, parabéns. O adesivo, ó. Eu tô com um negocinho aqui, ó. É tudo da Puma. Sim. É, tudo da Puma. Então, tá vendo aqui, ó? Que vai quebrar no nosso título. E tem dois adesivos, né? Tem um adesivo verde e tem um adesivo transparente para você colar em superfície verde. Porque eu falei, exatamente. Pode aparece pela cidade, tudo que é verde, você pode colar esse negócio. Exatamente. Aí eu chegando do jogo, aqui no meu prédio tem um porteiro, né? Cara, é uma figura, gente boa pra caramba, né? Corintiano, e sempre brinca comigo, tira sarro e brinca, né? Aquela brincadeira de torcedor, né? Saudável. E aí ele começou a brincar com o Lucas assim: que time você torce, Lucas? Aí eu, Palmeiras, você é corintiano, por que você não vira corintiano? Aí o Lucas, depois que o cara argumentou lá umas 3, 4 vezes, o Lucas virou para ele e falou assim, de tanto escutar a gente falar, verde é a cor da inveja. Ou seja, atingir uma criança de 5 anos e alguns meses. Sim. Quer dizer, essa frase, e assim, e também atingir de forma negativa, no caso, a minha esposa, todo mundo sabe, né? Eu falo, ela é corintiana. E ela odeia, ela achou assim, eu achei ridícula vocês usarem essa frase inveja. É muito forte. Ou seja, então a gente percebe que tocou quem tinha que tocar, que é o pequeno torcedor, né? E tocou também, realmente tocou o rival. Né? Então, eu acho que isso é importante. Então, esse é um aspecto fundamental da propaganda. E aí, mostra o lado que ele está usando a camisa preta. Sim. Agora, vamos lá. Você acha que isso a imprensa se mordeu por quê? Porque a imprensa, como a gente mesmo diz nos nossos cantos, a imprensa é gambá, ou a imprensa nos fez um favor no marketing reverso? O que você acha de tudo isso? Não, a imprensa nos fez um favor de marketing reverso, sem dúvida. Agora, uma opinião pessoal sobre o motivo da imprensa bater, eu acho que a imprensa esportiva, isso não é generalista, tá? É mais uma questão de relação, alguns, a maioria, ou o tom que eles assumem, eu acho que eles são muito binários. Assim, é o certo e o errado. E não é bem assim. Né? Essa mensagem está... Bom, pode incitar a violência, porque quando você cria essa discussão no futebol, você pode... Não dá para ser tão binário. Não dá para... Assim, as discussões e as soluções que a gente dá para o futebol, normalmente elas são radicais, no sentido de que você... vou limpar isso aqui para fingir que não existe. Não é. Né? Então, assim, a cultura do futebol é, de fato, a gozação. E aumentar os argumentos para essa gozação não transforma essa gozação em violenta e perigosa ou pacífica. Ela é mais um argumento de gozação. E aí, eu acho o outro lado do pensamento binário de imprensa é chegar na conclusão bom, então vão cobrar, né? Porque se o clube está se autoafirmando assim, vão cobrar. Primeiro, não é o clube que está se autoafirmando assim, é a Puma. E a Puma falando em relação a um sentimento de torcedor, que não envolve o elenco que está lá dentro. Não é o Felipão que está numa coletiva virando e dizendo, agora todo mundo pega a gente, porque a gente está todo mundo invejando. Não é isso. O pensamento corporativo, o pensamento de clube, né? O lado de fato onde você entra em campo, jogadores e tudo mais, óbvio que eles não vivem esse sentimento. Óbvio. E não precisa a gente filosofar ou trazer um papiro com uma teoria aqui para explicar. Não, é óbvio, isso é um sentimento, uma discussão de torcedor. Isso eu lembro muito bem de um anúncio quando o Corinthians ganhou o Paulistão em cima de São Paulo, que foi um anúncio de jornal, que era o jornal Enrolando Peixe. Isso é uma brincadeira, isso é uma forma de você alimentar o argumento do eu sou melhor que você, meu time é melhor que o seu. Isso é básico, né? Isso é campanha, isso é propaganda, isso é marketing, enfim. Então eu acho que a imprensa se leva muito a sério e inclusive entra em discussões que ela de fato não tem um conhecimento muito vasto e tenta teorizar isso dentro do pensamento de imprensa esportiva, ou seja, não é bem assim. Até quando a gente fala de toda a construção do filme e toda a forma lúdica que a gente traz para representar cada elemento, é porque não é tão binário, não é tão direto ao ponto, não é tão preto no branco como expressão, né? Existem diversos tons de cinza entre os dois. Então, eu acho que a crítica vem muito mais dessa forma muito automatizada e muito de certo e errado e certo que a imprensa esportiva lida, mas, obviamente, foi um marketing reverso maravilhoso. Tudo que eles fazem é um marketing reverso. Veio no caso do anúncio do patrocinador. Quer dizer, quem bobou no trend, quem ficou no trend tops foi a Crefisa, mas enfim, não é o simples. Exatamente. Assim, eles são inteligentes, aliás, que continuem inteligentes dessa forma, né, Felipe? Para nós é muito interessante. É isso. Manda aí a sua pergunta. O senhor está quietinho, o senhor está pensativo, que pergunta o senhor quer fazer?
A gente, na verdade, a mente fica divagando, rapaz. Eu tô vendo tanta coisa legal, mas enfim, sensacional mesmo. Ainda nesse papo das torcidas, enfim, eu gostei da sua resposta, Felipe, que eu vi que você fez um apanhado geral aí da imprensa. Eu tenho um pensamento muito parecido. Talvez eu não fosse para um lado tão analítico, porque o publicitário que é você, óbvio, né? Não é minha praia, mas a gente tem um problema na mídia, isso eu estou falando como torcedor, tá? Não quero te induzir a nenhuma resposta, mas eu vejo um problema na mídia esportiva, que parece que a mídia como um todo torce para um clube só. Aí quando teve essa questão aí da Puma, a inveja, isso, aquilo, muita gente quis depreciar, levar para o lado negativo. É a questão do binário que você falou. Tentaram levar para um lado negativo. Quando você diz a questão da imprensa, eu vi que você falou como um todo. Agora, os nossos... Eu vou falar expoente para não ser mal educado com ninguém. Os nossos expoentes da crônica de Bambi, para não dizer outra coisa, né? Que torce para o Gambá e torce para o Bambi ao mesmo tempo. Parece que os caras se machucaram muito com isso também. Você vê só a questão, tudo que você está falando de política, a questão, desculpa, de marketing, o binário também, ou tem aquela dor de cotovelo monstruosa porque eu não estou torcendo para o time que está na moda? O que você acha? Eu já tenho a minha resposta, mas eu quero a sua. Não, óbvio, eu acho que tem também. Eu não sei, honestamente eu não acompanhei os comentários, então eu não sei quem falou o quê e tudo mais. Talvez vocês saibam melhor que eu. Mas assim, sim, eu acho que muita gente acha ofensivo, né? Falar assim, então você está dizendo que eu tenho inveja. Eu não vou falar que eu não gosto da campanha, não porque eu tenho inveja, mas porque eu tenho outros argumentos para não gostar dessa campanha. Exatamente. E aí o cara faz uma tese de mestrado, super dimensionando de outra forma coisas que são mais banais e levando para o lado da violência. Então o cara teoriza muito para conseguir verbalizar um sentimento que bateu mal no cara, assim. E, bicho, assim, faz parte, entendeu? Não, acho que não é uma... Não, o interesse não foi agradar todo mundo, não. E seu lado torcedor se incomoda com isso? Caiu. Oh, você derrubou o cara, meu. Não, ele já volta. Não era a intenção, não era a intenção. O papo tá tão bom, a gente quer aproveitar ao máximo. Vamos levar aí. Vamos esperar ele voltar. Galera, é o seguinte, de novo, a gente está entrevistando o Felipe Ribeiro, palmeirense, que criou aí o texto da propaganda da Puma e também a propaganda como um todo aí, também ele já explicou durante a live como foi criada a propaganda, alguma contribuição, a gente entrou em algumas coisas da criação da propaganda, né, como ele já explicou. Então, se você estiver chegando agora, deixe os seus comentários aí, com uma pergunta específica para ele, eu vou levar ele lá. E também, se você não quiser bater papo direto com ele, segue ele no Twitter, é @Felipe Ribeiro. Deixa eu até confirmar aqui. É isso aí, @Felipe Ribeiro lá no Twitter. Só lembrando que verde é a cor dos nossos boletos, né? Todo mundo vendo aí, eu tô de camisa nova da Puma, tem uma camisa atrás do alto ali também, muito bonita. A camisa branca, que por sinal, né, como a gente já falou aqui, né, Jaguli, a camisa branca, ela é um pouquinho, ligeiramente maior que a camisa verde. Ó, já voltou o nosso querido Felipe Ribeiro. Nós estamos fazendo aqui a propaganda da camisa, viu, Felipe? Então, legal. Conclua aí na minha internet, eu acho que tá alguma coisa estranha. Tranquilo, não tem problema não, é assim mesmo, vai tranquilo aí. Você quer... Vamos lá, eu tava no quê mesmo? Tava como torcedor, né? Como torcedor não, eu acho que isso comprova ainda mais, eu acho que o argumento... É aquela coisa do rest my case, né? Tipo, o momento que todo mundo se incomodou com isso é o momento que, beleza, então vocês estão só reafirmando o que afirmamos. Podemos continuar. Você já está na sua fase de sair aí? Não, ainda tá mais tranquilo. Então tá, então já colhi. Manda aí mais uma pergunta aí, manda aí. Deixa eu só separar aqui alguma coisa interessante que eu tinha colocado aqui. E a gente vai para as perguntas, sim, com certeza. Peraí. Então eu vou falando enquanto você vai lendo assim. Então é o seguinte, galera. Isso, por favor. Aí eu ganho o tempo que eu preciso aqui. Felipe não é o caso, também não vou me denominar youtuber, porque ultimamente tem os youtubers que estão passando vergonha. Eu não sou youtuber, eu sou um palmeirense que faz live aqui pra galera palestrina, né, na Liga Verde e também no Amit Palmeiras. Então, assim, você está chegando agora, né, isso aqui foi uma live com o Felipe Ribeiro, criador da propaganda, que participou do processo criativo e o autor do texto da propaganda da Puma. Então, você está chegando agora, é um vídeo gravado, coloque aí nos comentários, né, e se você quiser fazer uma pergunta para o Felipe Ribeiro, de repente eu levo para ele se você não tiver Twitter, senão você vai lá no Twitter, né, @Felipe Ribeiro, né, segue ele lá,
você vai conhecer ele lá e você faz alguma pergunta específica para ele. Mas deixa os comentários aí que eu vou responder, e se for coisa específica dele, eu tento levar para ele. Pronto aí, senhor Jagulin? Bom, vamos falar um pouquinho de futebol, né? Até porque nós temos um tempinho curto aí. A gente está com um torcedor do Palmeiras aqui também, né? E aí, Felipe, conta para nós aí. Com tudo isso que a gente está vendo, propaganda da Puma e de vento em popa, temos um parceiro forte também, Palmeiras Crefisa, o time fortíssimo, o Felipão. O que o Felipe torcedor espera aí para esse ano de 2019? Espero tudo. Eu acho que outro dia até fiz um post assim, falando, tava essa coisa do elenco do Flamengo e tudo mais. Eu falei, bom, pro elenco do Flamengo chegar no nosso, faltam cerca de 3 laterais, 2 volantes, porque assim, não adianta você construir um estádio, não adianta você construir, vou ter 17 atacantes bons aí para disputar uma vaga e aí você tem apenas 2 laterais, lateral direito e lateral esquerdo, e os reservas, se 6 caras sair, fudeu. Né, uma zaga em que o titular é o Rodrigo Caio. Então, assim, volantes que você mal conhece, então você vai ter o seu segundo, terceiro reserva, vai pro saco. Né? Então, William Arão, eles vão depender desse cara de novo, né? E a gente tem, cara, 2 times montadíssimos e tem um terceiro time promissor, né? Que pode dar certo, pode não dar, mas tem pessoa, você pensa num terceiro time, assim, só sendo meio óbvio, assim, você vai ter lá o garoto que destruiu no Atlético Paranaense esse ano, esse cara tá disputando uma terceira posição aí no meio de campo, né? Então, assim, o nível é outro. Eu realmente acho que a gente tá em outro nível. Eu acredito na superioridade do clube. Então, agora sim, futebol é isso, ganha um, né? Eu acho que existe uma manutenção de trabalho que vem acontecendo no Palmeiras, para mim é essencial, e a gente está disputando todos os títulos, de vez em quando a gente ganha. E é isso que acontece. E não pode se matar ou achar que está tudo errado quando perde, porque futebol só ganha um. Não tem jeito. Às vezes um time vive um momento melhor em 10 minutos da partida, como foi o Boca, E, de novo. E eu vou depois, olha lá. Mas eu vou perguntar. Pagar a internet, porque a internet, eu vou te falar uma coisa, você paga a melhor internet mais cara, umas internets mais caras do mundo, né, Jagulho? E a gente tem esse problema. Mas nem me fala, Bigô, nem me fala. Voltou. Conclui aí. Foi, eu que sumi? Vai, é você que sumiu, vamos lá. Legal. Então, enfim, eu vejo isso... Putz, acho que a gente está muito à frente, eu acho que, assim, tudo bem, às vezes provavelmente não vamos ganhar todos os títulos esse ano, mas eu acho que a gente compete todos os títulos esse ano e tem grande chance de ganhar algum, ou alguns. A minha expectativa é essa. Mas eu já tô feliz com o que a gente ganhou e já tô feliz com o fato de que a gente vai competir em todos os campeonatos. Ganhar é um só que ganha. É alto detalhe. Exato. Agora, deixa eu aproveitar de fazer 2 outras perguntas, Felipe, rapidinho. Você é do tipo que vai em estádio? Sou o tipo que vou em todos. Boa! Uma pergunta que uma pessoa fez na live aqui que eu achei bem interessante. A gente já sabe o resultado da campanha para você, né? Deve estar muito feliz, óbvio, não precisa nem perguntar isso. Pessoal da Puma também. Você teve algum retorno direto do pessoal do Palmeiras sobre a questão da campanha ou não? Não tive contato com eles, não. Eu tive contato com eles durante a produção, especificamente com o marketing do Palmeiras, mas depois não tive, não. Mas é mais porque eu não participei do processo depois mesmo, enfim, Sim. Não foi por falta de feedback mesmo. Bom, agora vamos caminhando já para o final, vou fazer uma pergunta para você sobre o time, futebol, né? Você olha o Filipão, vamos pegar a cena da propaganda, onde Rincon de Sapiência está lá no meio, né? Ele está pensando alguma coisa, falando aquelas frases lá, e aí vem aquele gol, né? Só me engano, acho que é um golzinho. Vem um golzinho que vai atropelar. Aí vem um outro gol, enfim, outro carro, vamos dizer assim, né? E bate no carro que iria atropelar Rincon de Sapiência por causa do acaso. Esse carro que bate no carro que iria atropelar Rincon de Sapiência, para você, olha só, agora minha mente viajou. Seria Luiz Felipe Scolari? Eu não sei nem como responder essa pergunta. Viajei pra cacete, né? Eu não sei nem como responder. Acho que não. Não, mas aí agora, brincadeiras à parte, você acha que, assim, eu vou falar uma coisa pra você do fundo do coração, Felipe. O pessoal que me conhece, não vou ficar mentindo, porque
Eu falei o seguinte, nas lives, tem nas lives gravadas no canal Amit, né, que eu falava assim, perdemos o ano, fudeu, já não vamos ganhar porra nenhuma, depois que a gente perdeu, já era. Aí quando o Roger caiu, que veio o Filipão, eu ainda não acreditava que a gente fosse ganhar alguma coisa, eu juro, e muito menos o brasileiro. Eu achava que a gente até tinha chance nos mata-mata. E aí a gente virou e a gente foi campeão, uma coisa inédita, porque o Filipão não era uma coisa. O Filipão acho que nunca tinha ganhado nada por ponto corrido, pelo menos que eu me lembro. Talvez na China. Talvez na China, exatamente. Então, assim, o Filipão foi o cara. O Filipão, ele realmente, assim, foi, por Deus que ele tenha aceitado. Apesar que muita gente fala que ele é um cara teimoso. Cara, eu queria ver como você é um cara mais jovem, né? Qual a sua leitura, né? O que você acha do Luiz Felipe Scolari? Meu ídolo, né? Acho que é o homem que eu mais gosto na minha vida. E ainda assim não me leva a... No momento da troca eu achei precipitado, assim, eu não estava gostando do trabalho do Roger, mas ao mesmo tempo os números não eram horrorosos e a troca não necessariamente é benéfica, né? Então na hora eu achei um pouco injusto, assim. Mas desde que ele caiu, que o Roger caiu, na minha cabeça, bom, só existe um senhor capaz de resolver esse problema e é o Felipão. Eu não achava nem que ia resolver para ganhar um título, mas achava que pelo menos ele ia... sei lá, cara, fazer alguma coisa, mudar a postura, mudar o brilho, e no mínimo a gente já fica confortável que, ano que vem, vamos ter outra postura em campo. Eu nunca esperava que seria esse sucesso arrebatador que foi. O cara não perdeu mais, né, basicamente. É surreal. É surreal. Tivemos deslizes em Libertadores, assim, tivemos um jogo que foi o Felipe Melo, que foi expulso no primeiro minuto. Sim. Esse jogo foi engraçado, inclusive, porque eu cheguei atrasado, e eu passei 45 minutos tentando entender o que estava acontecendo. Mas, peraí, tá estranho. E eu tava um pouco bêbado também. Eu fiquei olhando e fiquei, caralho, tem algo errado nesse negócio. E aí, uma hora deu um estalo. Assim, eu falei, nossa, peraí, não tá o Felipe Melo. E aí eu perguntei e falaram, não, ele foi expulso no primeiro minuto de jogo. Felipe, eu fiquei 2 horas antes do início do jogo e até agora eu não entendi o que aconteceu. Fica tranquilo. Não fez nenhum sentido. Mas a gente perdeu aquele jogo por acaso e depois a gente perdeu no Boca com todo o contexto, na Bombonera, um jogo passível de perder, mas foram 5 minutos de erro ali, assim, que a equipe se apagou e a gente tomou 2 gols, tomou um gol, ficou perplexo e depois tomou o segundo. Então, no geral, a gente não perdeu, né? O Felipão entrou e não perdeu mais. E isso, para mim, acho que é completamente inesperado, mesmo sabendo a energia que esse cara tem, né? Mais do que qualquer outra coisa, esse cara tem uma energia diferente, esse cara vibra em outra sintonia, né? E eu acho que isso invade todo o ambiente do elenco, do clube e da torcida. Isso faz a gente jogar a favor, né? Como torcedor também. Então, acho que ele tem um astral diferente. Esse jogo aí... Isso já te inspira em outras campanhas, já? Eu não sei se eu vou fazer outras campanhas. Mas sim, ele tem um negócio que com certeza dá para ser trabalhado em outras campanhas. Esse jogo aí, eu tava na Central Oeste, cara, e ali eu primeiro fiquei tranquilo, né? Na hora que o Felipe foi expulso, eu falei, estamos na mão do Filipão, tranquilo. E aí quando o Filipão chegou, viu, Felipe, eu comecei a observar algumas coisas assim. A reação de algumas pessoas, alguns torcedores mais jovens, inclusive mais jovens que você, né? Esse velho, puta, que cagada, enfim. E aí você via ali, o que você falou, cara, eu fiquei tranquilo, porque quando você via ele comandando a situação ali no banco de reserva, ele chamava o Gandula, conversava com o Gandula, ele comandava, ele era realmente um maestro ali comandando a situação para controlar, para a gente sair de lá classificado. Realmente é um cara sensacional. Ele é o típico líder, né? Assim, é o cara quando a coisa aperta, ele fala, calma aí, deixa que eu seguro. Exatamente. E aí todo mundo se sente mais confiante de fazer o que tiver que fazer, né? Que eu acho que é o que falta no Roger, né? Pelo menos a sensação que eu tive foi essa, assim. Ele tem boa leitura de jogo e tudo mais, mas na hora que a coisa aperta, ninguém olha para ele. Então fica cada um por si. Você vai ter um lapso ali, um Dudu resolve um jogo e salva ele, enfim. Tem um pouco disso. E a liderança é outra coisa. Não adianta só você ser bom taticamente. Você tem que ter essa coisa da liderança, né? Não é qualquer pessoa que pode ser líder de um grande número de pessoas. E o Felipão, naturalmente, sempre foi, né? É isso aí. Deixa eu te falar agora, Jaguli, eu vou te dar a liberdade aí, você fazer aí a sua última pergunta, que depois nós vamos encerrar a live aí, né? Para liberar o Felipe. Ele tá com a cara que tá com a fome de comer uma pizza, comer uma macarronada. Então aí, antes de fazer a minha pergunta clássica, né? De encerrar o meu programa, o senhor está liberado para fazer mais uma pergunta para ele. Fique à vontade. Vamos lá, Felipe, para a gente terminar aí. Bom,
querendo ou não, você acabou se tornando agora uma figura muito importante para a torcida palmeirense, né? Eu acho que você já deve ter noção disso, acredito eu, né? A partir do momento que a gente começa a falar de uma campanha que está todo mundo falando, eu mesmo já confessei, eu vejo o vídeo quase que diariamente, e agora eu estou pensando no seu trabalho durante um bom tempo. Eu vejo mais como a obra tomando importância do que a pessoa, não vejo dessa forma ainda, mas interessante o ponto de vista. Não, mas é bacana, porque a gente está falando com a pessoa que, para todos eles, claro, você não fez o trabalho sozinho, a gente entende tudo isso aí, teve uma equipe, todo mundo tem seu mérito, mas você foi o cara que engendrou, então a gente vai ficar guardando isso durante um bom tempo. O que a gente pode esperar mais aí do Felipe Ribeiro aí? Tem projeto, tem alguma coisa que você possa falar? A galera vai começar a te seguir agora, então é bom já saber. O que tem de projeto aí pronto aí que você possa falar para nós? O que pode esperar é o Felipe na arquibancada. Que é o que eu sempre faço. Normalmente eu vou sozinho para os jogos, eu não gosto muito do evento, né? Sei lá, do churrasco, mas normalmente eu vou sozinho, tomo uma cerveja, entro no estádio e volto. Eu tenho a forma como eu lido com. Eu levo meio a sério, assim, eu acho. Isso para mim é uma questão. Vocês vão me ver no estádio, se me reconhecerem e tal, mas como projeto mesmo, não posso dizer nada, porque não que eu não tenha. Legalmente possa dizer algo, mas é porque de fato não tem nada em vista. Assim, eu sou ativo muito mais com o meu ponto de vista, né? No Twitter eu falo bastante sobre o que eu penso do time, do momento, nos jogos. Eu comento, eu encho o saco, eu xingo, eu discuto com as pessoas e tal, sou chato pra caralho. Opa, já descobrimos que o Felipe é corneta, então. Não, eu não sou corneta, não, eu sou bem otimista, na real. Mas eu normalmente eu me incomodo muito com a corneta. Assim. A corneta desmedida, e especialmente quando você estava falando, tem uma questão geracional mesmo, né? Tem gente que. Eu que sou de Santos, eu vi muito uma coisa que eram os meninos da fila, né? Não da vila. Essa galera que cresceu nos anos 90 junto comigo lá e eram santistas, que elas sofreram pro caralho. Né? E assim, a gente depois sofreu tudo isso. Eu me considero hoje um menino da fila no Palmeiras. Então, assim, depois de viver tudo aquilo, de sofrer tudo aquilo, eu não vou reclamar de qualquer coisa, na boa. Assim, a gente tá vivendo um momento que daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e falar, nossa, lembra como era bom? Porque não adianta, ninguém se mantém tanto assim. O futebol é cíclico. Então a gente vai passar por um momento ruim daqui a pouco. Espero que seja um pouco, que a gente consiga não sofrer por 10, 20 anos, mas sofrer por 3, 4 anos, que é normal, né? E a gente vai olhar para trás e vai ver 2016, 2017, 2018 como, nossa, cara, lembra desse time. Então, para mim, vamos aproveitar isso aí, vamos viver isso com alegria. Eu quero estar no estádio. Eu normalmente sou o torcedor da dor. Eu gosto mais, eu me sinto mais necessário. Eu não fui no jogo do título, por exemplo, por algumas questões, mas uma delas foi porque tudo bem, eu posso não estar lá. Nesse jogo, né? Eu tenho que estar no jogo da dor, porque eu tenho que ajudar ali dentro, sabe? Eu tenho essa relação com o clube, né? Esse sentimento essa sensação de que eu devo estar lá para dar suporte. Quando é para alegria, tudo bem, as pessoas podem comemorar e tudo mais. Mas então assim, é assim que eu enxergo o momento e é isso que dá para se esperar do meu papel como torcedor nas redes sociais dentro do estádio. É isso mesmo. Você falou um ponto legal, viu, sabe? Tem muita gente que... Você que acompanha o Twitter, né? Você é um cara bem ativo no Twitter, assim também. Eu também sou um cara bem ativo no Twitter. E a gente percebe lá que tem muita gente que caga a regra de como o cara tem que torcer. Você sabe disso que eu tô falando, né, Felipe? Agora vamos lá. Antes da boa noite, eu vou fazer aquela pergunta que você tem que estar preparado já, hein? Eu não me preparei para ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Depois a gente vai falar os boa noite, mas vamos lá. Vamos lá. Tá de cara pro senhor, que nem eu falei pro Marcos Klein. Antes de a bola bater no chão, você tem que chutar. Uma fé. Uma fé? Minha família. Um foco. Um foco, eu sou bem focado no trabalho que eu faço, cara. E agora é aquela que eu quero ver. Se você pudesse chegar agora e falasse assim, para quem ou para alguma coisa, para quem você mandaria, ou para o que mandaria um foda-se? Pro Mauro César. Boa! Muito bem. É isso. Olha aí, cara. Para ele, com certeza. É isso aí. Então é o seguinte, eu vou dar boa noite agora para o senhor Jaguli. Obrigado por ter me ajudado aí na live. Bacana, porque realmente para entrevistar uma pessoa com a mente criativa e a gente ficar prestando atenção aqui nos botões, ficaria difícil para eu fazer sozinho. Você me ajudou bastante. Isso. Muito obrigado, senhor Jaguli. Quem não conhece o Jaguli, fala aí, Jaguli, da onde você é, do Palestrizados. Fala aí para a galera.
Quem quiser acompanhar o trabalho aí, também sou membro da Liga Verde, lógico, né? A gente sempre está aí brigando por uma mídia que fale não bem apenas do Palmeiras, vamos falar a verdade sobre o Palmeiras. Quando o Palmeiras tem que ser criticado, eu, o Aldo, nós levantamos as nossas vozes, criticamos também, mas a gente tem que lembrar que a gente faz tudo com muito amor. Quem quiser acompanhar o trabalho do Jaguri Alviverde mais de perto, cola lá no site www.mondopalmeiras.net. Todo final de semana tem o Palestrizados. A gente sempre fala um pouquinho, tem bom humor, brincadeira, fala um pouquinho da história do Verdão. Trabalhinho feito com muito amor, muito carinho. Aldo, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aí fazendo uma live contigo. Obrigado ao nosso convidado, Felipe, adorei o papo, você é um cara muito simpático, muito inteligente, muito bacana. Certeza que a galera que está acompanhando ouviu também. E é isso, pessoal, acompanhe o Aldo aí no Amit, né? Eu aqui no Palestrizados e acompanhe a Liga Verde. Abraço para todos. Isso aí, gente, foi um prazerzão, obrigado pelo convite, foi incrível conhecer vocês também, não conhecia ainda o trabalho de vocês, achei a entrevista super legal e, putz, vou virar fã do canal também. Obrigado. Isso aí, Felipe, muito obrigado por você ter me atendido aí começamos lá no Twitter, né? Twitter quem não usa o Twitter é uma coisa maravilhosa. Muito exatamente. Obrigado, foi bem bacana, essa entrevista, né? Super bacana, super legal, foi dinâmica. Foi um papo bem. Pena que a gente não está juntos num boteco regado a uma cerveja Heineken. A gente falou que a estrela vermelha é propaganda da Heineken que o Palmeiras faz, mas não é. Então, assim, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado mesmo do fundo do coração. E vou te falar uma coisa, tá? Você tá na tela aí, ó, cara. Você, te juro por Deus, eu vou falar por mim. Eu tenho certeza que eu tô falando pelo Jaguri, cara. Esse texto tocou meu coração. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu, na hora que eu vi a propaganda, à 00:01, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque você tocou minha alma. Eu tenho 51 anos, eu sofri muito, eu sei o que é um palmeirense que sofre, não que eu vá, você tem que sofrer também, não é isso que eu estou falando, mas eu sei o que é sofrer, eu sei o que é passar. Minha mãe sofreu como italiana, então a gente sabe que o palmeirense sofre. Então aquela propaganda tocou realmente a alma. Cara, então eu agradeço do fundo do coração mesmo, e seu texto foi primoroso e sensacional. Então, mais uma vez, te agradeço. Fico muito feliz de ouvir isso, de verdade. Então, agora, galera, é o seguinte, muito obrigado por ter participado do 3Fs, né, com Aldo Amadei, que sou eu, do Amit Palmeiras, e também faço parte da Liga Verde. Muito obrigado. Se você, como eu repeti, ó, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro de toda a programação, que tem muita coisa nova por aí. Amanhã, lembrando a vocês que às 20h30 tem Família Palestra TV ao vivo aqui no canal Liga Verde. Muito obrigado. E, ó, não se esqueça, quer perguntar alguma coisa? Não tem Twitter? Escreve aí nos comentários que eu levo a pergunta lá no Twitter do Felipe Ribeiro. Um grande abraço, galera. Um beijo no coração de todos e salve família Liga Verde! Três Fs com Aldo Amadei.